convite para vir falar sobre a floresta e as micorrizas, endereçado pela Escola Superior Agrária de Coimbra e pela professora Filomena Gomes. Estabelecem entre os fungos e as raízes das plantas. O termo micorrizas vem do grego e quer dizer mix, fungo, e risa, de raiz. A maior parte das plantas forma micorrizas. Quanto aos tipos de micorrizas, as classificações usadas têm variado ao longo do tempo. Uma das mais completas divide as micorrizas em 7 tipos. No entanto, eu vou falar só das mais importantes, só daquelas que são mais representativas, como por exemplo, começando pelas endomicorrizas, ou micorrizas arbusculares, as ectomicorrizas, as arbutoides, helicoides, monotropoides e as orquidáceas, ou arquidoides. Aos vários tipos de micorrizas, falando agora das endomicorrizas, ou micorrizas arbusculares, são micorrizas que têm hifas que penetram dentro das... Portanto, há uma penetração dentro das células da raiz, formando arbúsculos, como por exemplo podem ver aqui do lado esquerdo, ou vesículas, como podem ver aqui do lado direito, e que servem como reserva de lípidos, por exemplo. Aqui neste caso temos aqui um aspecto das vesículas formadas no vômito. Portanto, as endomicorrizas formam-se na maior parte das plantas superiores, portanto, todas as plantas com interesse agrícola formam endomicorrizas, ou a maior parte, e os fungos que estão envolvidos nesta associação são principalmente, são fungos, são algumas das espécies de glomos, gigaspora, também tem a calospora, e são fungos que não são septados e que vivem obrigatoriamente em simbiose com as raízes das plantas. Ou seja, portanto, tem como disse anteriormente, entram dentro das células da raiz. Algumas árvores também formam endomicorrizas, como por exemplo as macieiras, os citrinos, os abacates, os amendoins e também o eucalipto. No caso do eucalipto, sabemos que estas endomicorrizas formam-se principalmente durante as fases, durante a vida, durante as primeiras fases da vida do eucalipto, e depois são substituídas por ectomicorrizas. Mas, na verdade, se calhar não é bem assim. Isso depois vamos ver, vou-vos falar de seguida. As endomicorrizas pertencem a géneros que são de valor para a agricultura e que são principalmente, os mais conhecidos são os glomos, as gigasporas, mas também há outros géneros como a calospora. São fungos que não têm septos e que vivem obrigatoriamente em simbiose, ou seja, vivem dentro das raízes das plantas. Há algumas árvores que também formam endomicorrizas, como por exemplo as macieiras, os abacates, os amendoins, os eucaliptos. O que nós pensávamos até há pouco tempo é que essas associações endomicorrízicas nas plantas, nas árvores, ocorriam principalmente durante a fase jovem da planta e que depois seriam substituídas por endomicorrizas, por ectomicorrizas. Quanto às ectomicorrizas, a grande diferença para a adenda, em termos morfológicos, é que nós conseguimos ver a presença do fungo a envolver as raízes da planta. Esta presença do fungo faz com que deixe de haver
desenvolvimento dos pelos radiculares e a raiz passa a ficar com uma morfologia exterior diferente e fica mais arredondada, deixa de ter o ápice radicular tão visível, tão marcado e, além disso, as próprias raízes ficam mais alargadas. Isto deve-se à presença de hifas nos espaços intercelulares, que ao formarem portanto, ao entrar entre esses espaços, formam uma rede chamada rede Darty. Nesta foto podemos ver as hifas externas do fungo, que são visíveis, o manto fúngico, que também se vê, portanto, era aquilo que estávamos a ver anteriormente aqui, portanto, a raiz coberta de fungo, o manto fúngico, e depois, neste caso, nesta micorriza, neste corte, só vemos que o fungo entra na primeira camada das células da epiderme e forma a tal rede Darty. Nesta foto que eu tenho a seguir, podemos ver com mais detalhe a rede Darty. Portanto, o que é que nós aqui conseguimos ver? Conseguimos ver que as hifas envolvem completamente as células da epiderme da raiz e formam é como se fossem dedos que envolvem a própria célula. E é aqui que se dão todas as trocas de nutrientes e de água e de outras substâncias entre a raiz da planta e o fungo. As ectomicorrizas são importantes para a floresta porque as principais espécies arbóreas formam ectomicorrizas, como por exemplo os castanheiros, os quercus, também as coníferas, as bétulas, as tilas, e depois há muitas outras plantas, arbustos, portanto, que não são considerados árvores, como por exemplo os crataegos, ou até mesmo alguns que também formam ectomicorrizas. Outra característica que nos torna as ectomicorrizas importantes para a floresta e para os humanos é o facto de que a maioria dos fungos que estabelecem simbiose nas ectomicorrizas são fungos que formam frutificações conhecidas como cogumelos, ou seja, que algumas têm valor também comestível para nós, como por exemplo a manita cesárea, ou os lactários deliciosos, os boletos, os cantarelos, os tricomas, uma série de cogumelos que são importantes, todos eles são fungos que formam ectomicorrizas. Depois, outra forma, outro tipo morfológico de micorriza são as micorrizas arbutoides, ou seja, são ectoendomicorrizas, portanto, têm características das ecto e características das endo. Portanto, em termos exteriores, ou seja, quando nós olhamos para uma raiz, podemos ver que a raiz deixou de ter pelos radiculares, assim como uma ectomicorriza, e também conseguimos ver a presença do fungo externamente. Também há uma alteração na morfologia da raiz, neste caso, num medronheiro, forma-se, portanto, a raiz passa a ter uma estrutura em forma de cruz, cruciforme, e quando fazemos um corte histológico, podemos ver que a raiz apresenta, portanto, as hifas externas na mesma, o manto fúngico, portanto, que se vê aqui, por esta camada de células do fungo, envolver completamente a raiz, e depois, aqui também temos numa primeira camada da epiderme, a presença de rede Darty na mesma, mas também de hifas intracelulares que formam estes novelos dentro das próprias células. Portanto, estas são as micorrizas arbutoides. Ora, as micorrizas arbutoides estabelecem-se principalmente com 3 ordens das ericalas.
desculpem, com 3 géneros da ordem das ericaceae. Os arbutos, os arcostáfilos e as pirolas. A maioria dos fungos associados são baciliomicotina, mas também alguns altos com micotina. Portanto, por isso, muitos dos fungos que estabelecem ectoendomicorrizas ou micorrizas herbutoides também têm a mesma importância para nós como as ectomicorrizas. É o caso de algumas espécies que estabelecem simbiose com o medronheiro e que podem ter algum interesse, ou que são como as lacárias, os lactários, muitas outras. Outro tipo de micorrizas, as micorrizas ericoides, que se estabelecem com plantas da família das ericáceas e também das empetráceas e das epacridáceas, portanto, qual é a grande diferença entre estas e as herbutoides? Portanto, também são ectoendomicorrizas, mas a grande diferença é que, neste caso, as micorrizas, nós não conseguimos ver um manto bem desenvolvido, um manto externo bem desenvolvido. Portanto, continua a haver entrada de células dentro das células da epiderme, desculpem, continua a haver entrada do fungo dentro das células da epiderme. Aqui conseguem ver os tais, portanto, as hifas enroladas dentro das células, mas não temos aqui um manto bem desenvolvido à volta, como tínhamos visto aqui. Aqui conseguimos ver esta camada toda do manto. E depois, outro tipo são as micorrizas monotropoides, que se estabelecem, portanto é um tipo de simbiose que se estabelece com plantas que são parasitas do género monotron. Estas micorrizas têm a característica, neste caso, apresentam um manto espesso, uma rede táctil, vão ver aqui as células entre as células do fungo entrarem entre as células da epiderme da planta, mas também há algumas estruturas intracelulares que se conseguem observar, que neste caso são chamadas alstórios, porque são apenas hifas que entram dentro das células e que, portanto, estas micorrizas estabelecem-se, os fungos que estabelecem estas micorrizas com as plantas monotropa, desculpem, o que eu queria dizer é que estas micorrizas, portanto, as plantas monotropa aproveitam estas micorrizas para, no fundo, fazem uma colonização de micorrizas que já existem na árvore. E aproveitam, portanto, os próprios fungos que já estão a fazer ectomicorrizas com a árvore para também estabelecer micorrizas com eles e assim aproveitam diretamente os açúcares da árvore. Outro tipo de micorrizas, as micorrizas orquidoides, que se formam com plantas da família das orquidáceas, caracterizam-se por terem novelos intracelulares nas células do tubérculo da orquídea e que têm uma característica interessante, é que alguns dos fungos baciliomicotina que formam estes novelos intracelulares, como por exemplo, um deles bastante conhecido, que é a Armillaria amelia, que é um fungo parasita e bastante agressivo até de plantas. No caso, ao estabelecer esta simbiose com as orquidáceas,
O que faz é que a orquídea deixa-se colonizar, ou deixa o fungo entrar e colonizar as células, mas ao fim de um tempo, ou seja, quando já há muitas células colonizadas e o fungo já se desenvolveu, ela digere o fungo e alimenta-se do próprio fungo. Portanto, é uma simbiose um pouco que pende mais para um lado do que para o outro. Quer dizer, não sei muito bem. Em relação a qual é a importância das micorrízas, a associação micorrízica tem benefícios tanto para a planta hospedeira como para o fungo. Em relação ao fungo, o que é que o fungo beneficia? Principalmente dos produtos sintetizados, fotossintetizados pela planta e que vão ser translocados ou transferidos para o fungo e que servem como fonte de energia, visto que ele não faz fotossíntese. E, por outro lado, a planta absorve, recebe do fungo nutrientes e água que ele vai explorar a distâncias maiores do que os próprios pelos radiculares teriam capacidade. Em termos de quais os benefícios para a planta de estabelecer a micorrização, temos um dos mais conhecidos ou mais discutidos é portanto, a melhoria da nutrição da planta. Isto porque, ao aumentar a superfície do sistema radicular, também aumentamos a capacidade de absorção e principalmente, de alguns elementos minerais, como, por exemplo, tanto azoto como potássio, como fósforo e como micronutrientes também são absorvidos, mas principalmente no caso do fósforo, porque eu depois vou falar mais à frente, porque há uma absorção ativa. Portanto, há a capacidade de tornar o fósforo móvel ou disponível no sol, mesmo quando ele não está numa forma disponível. Depois, há outra capacidade muito importante que tem a ver com, por um lado, com a quantidade de hifas que se formam, das hifas externas do fungo, que colonizam um grande volume de solo e, por isso, aumentam a absorção de água. Por vezes, nos fungos ectomicorrízicos, por exemplo, a absorção de água é também ainda aumentada pela existência de rizomatosos. Mas também a existência do fungo, do manto do fungo, tem uma capacidade de proteção contra o dessecamento da raiz. E também há outro benefício importantíssimo que não vou falar, não vou aprofundar, que é a proteção contra doenças radiculares. Porque, por um lado, o próprio manto pode servir como barreira física para a entrada de agentes patogénicos, mas também há vários mecanismos tanto de produção de substâncias inibidoras ou de substâncias antibióticas que podem proteger contra as doenças. Depois temos uma grande vantagem ou benefício para nós, que é os benefícios que causa a existência de micorrizas no solo. Isto porquê? Porque a existência de uma rede imensa de micélio entre as plantas causa uma agregação das partículas do solo e da fração orgânica e aumenta a porosidade do solo e melhora, portanto, o arejamento e a retenção de água. Se nós pensarmos então comparando as micorrizas arbusculares, ou seja, as endomicorrizas com as ectomicorrizas, quais são as grandes diferenças em termos de benefício para a planta? Porque é que ela faz micorrizas com um ou com outro? As micorrizas arbusculares são muito eficientes na absorção de nutrientes, principalmente do fósforo, e têm sido
usadas na agricultura por esse mesmo facto, tendo sido consideradas mesmo como um adubo, uma forma de adubar a maior parte das nossas culturas agrícolas. Por outro lado, isto porque uma das características do fungo é que tem estes fungos normalmente têm sempre enzimas fosfatases que ajudam na tal disponibilização do fósforo. Por outro lado, o que é que estas endomicorrizas não possuem? Não possuem um grande manto, não possuem manto sequer. Portanto, nem possuem hifas que formam agregados a longas distâncias. Essas, portanto, por isso, as ectomicorrizas têm outro tipo de vantagens, ou seja, aparecem principalmente nos ecossistemas florestais, porque nesses o azoto é um nutriente limitante, a disponibilidade de azoto, e por isso eles possuem a capacidade de, além de absorver o fósforo e tanto pelo micélio, com as fosfatases, também têm outras enzimas que lhes dão capacidade saprofítica. Possuem enzimas oxidativas e hidrolíticas que permitem absorver nutrientes depois de degradar um pouco a matéria orgânica no solo. Por outro lado, como disse há bocado, os próprios rizomorfos têm um papel ativo no transporte de água a longas distâncias, porque o que são rizomorfos? Os rizomorfos, como o nome indica, são são agregados de micélio de hifas que formam uma espécie de raízes. Na verdade, é como se fosse um tubo quase. Ou seja, as hifas estão todas encostadas e formam cordões e muitas vezes até os próprios septos deixam de existir para que haja um transporte mais ativo a longas distâncias. Outra característica que as ectomicorrizas têm e que é mais importante nas ecto do que nas endo é que este micélio do fungo, também externo, tem uma capacidade que as endomicorrizas não possuem de acumulação temporária de cations que estejam a fazer, que sejam tóxicos no solo e, portanto, os próprios fungos ectomicorrízicos têm a capacidade de formar como desintoxicantes no solo. Depois, não podia deixar de vos falar um bocadinho sobre uma discussão que tem surgido recentemente acerca de algumas plantas que apresentam ao mesmo tempo, portanto, nós inicialmente julgava-se que algumas plantas poderiam ter ecto e endo, mas que apareciam em momentos diferentes da vida, ou seja, nos jovens plantas apareciam as endo e depois eram substituídas por ectomicorrizas durante a fase adulta da árvore. No entanto, nos últimos anos há cada vez mais observações de que existem plantas que têm ao mesmo tempo endo e ectomicorrizas. É o caso, por exemplo, aqui destes exemplos que estão neste artigo e que temos aqui do lado direito esta raiz que é a ectomicorriza, onde conseguem ver, portanto, o que é o fungo, tudo aquilo que nós vemos em azul, corado de azul, é o fungo, ou seja, não é o fungo, são os fungos, porque neste caso temos um fungo que está aqui a formar uma ectomicorriza e temos aqui outro fungo ao longo da raiz que está a colonizar, está a fazer endomicorrizas nestas vesículas, arbustos, são vesículas. E do lado esquerdo a mesma coisa, ou seja, temos aqui esta raiz, a ectomicorriza, completamente colonizada pelo fungo ectomicorrízico, e dentro da raiz conseguimos ver arbúsculos e vesículas neste caso. Só recentemente, com as técnicas de biologia molecular, é que nós conseguimos deslindar
mais facilmente isto? Porque se nós fizéssemos um corte aqui há uns tempos, não conseguiríamos, por exemplo, demonstrar que este fungo que está aqui a fazer a ectomicorriza não é a mesma espécie do que a que está dentro das vesículas. E qual é a grande vantagem? Ou seja, a discussão leva-nos a que, então, porquê é que as plantas têm ecto e endomicorrizas ao mesmo tempo? Têm ecto e endomicorrizas porque isso lhes permite terem uma espécie de seguro para o futuro, visto que elas não sabem quais são as condições que vão aparecer no futuro. É claro que, no fundo, como vos mostrei, as endomicorrizas e as ectomicorrizas têm uma complementaridade em termos de nutrição, de ação em termos nutricionais, portanto, umas são mais ativas na absorção do fósforo, enquanto as outras têm a capacidade também de absorver outros, portanto, de degradar matéria orgânica para absorverem azoto e também fósforo, não é? Outra vantagem será que as micorrizas, as endomicorrizas, visto que são, portanto, o fungo está dentro da raiz e tem menos hifas, portanto, são fungos com menos exigências nutricionais em termos da planta, ou seja, vão buscar menos quantidade de açúcar. Logo, nas plantas jovens é importante que não haja uma grande exigência, porque a planta não tem assim muitos sintetizados para disponibilizar para o fungo. Portanto, por isso é que nós pensávamos que só nas fases iniciais da vida das plantas é que apareciam as endomicorrizas. No entanto, poderá ser uma forma de assegurar que a planta, quando tem condições mais complicadas, recorra às endomicorrizas em vez de só às ecto. E, portanto, também proporciona uma maior capacidade de explorar o solo e também uma maior proteção contra agentes patogénicos. Para nós, o que é que nos interessa? Interessa-nos que, se nós começarmos a olhar com mais atenção para as plantas que fazem duplas micorrizas, ou seja, ectomicorrizas e endomicorrizas ao mesmo tempo, vamos encontrar algumas plantas que nos poderão ajudar na recuperação do ecossistema face a alterações climáticas, por exemplo. É o caso de algumas arbustos eu, por exemplo, eu queria falar-vos, acho que não está aqui, do caso do medronheiro, por exemplo. Mas eu tenho aqui uma lista das famílias que têm géneros de plantas que formam ectomicorrizas e depois os géneros que apresentam essas ectomicorrizas, e tem aqui um asterisco à frente que foi colocado no caso quando existem também, quando nesses géneros tinha sido detectado algumas espécies que também formavam endomicorrizas. E como podem ver, nós já sabíamos que havia endomicorrizas, por exemplo, no caso que eu me lembro mais, por exemplo, nos eucaliptos, nas mistáceas. Aparecia várias espécies com endomicorrizas, pelo menos nas fases iniciais. Agora, estes artigos mostram que conseguimos encontrar algumas espécies que têm as tais duplas micorrizas, ou seja, micorrizas endo num local da raiz e ecto noutra parte da raiz. Nestas, por exemplo, que é que nos eucaliptos também, nos fráxeos, no pópulos, nas sálix, nas acácias, nos almos e também numa espécie de quercus, mas não é nenhuma das espécies, é a acrifolia.
E então, vamos aqui a pensar um pouco nas florestas. Quais são os fungos que nós podemos observar nas florestas e que são importantes para a diversidade, em termos de biodiversidade. Portanto, nos pinheiros bravos, por exemplo, numa floresta de pinheiros bravos, estão referenciados por volta de 80 espécies, pertencentes a 40 géneros. Essas espécies são principalmente espécies de rússula, género rússula, são muito importantes nos pinheiros. Algumas evoluomas também. Eu não vou falar de todos, como é evidente, mas coloquei aqui os mais importantes. E depois, em termos de importância para os humanos, temos os cantarelos silvestres, por exemplo, ou os míscaros amarelos, o tricoloma colosso e o lactários deliciosos, que é tão importante porque é fácil de multiplicar e de introduzir nos viveiros. E, portanto, estabelece. E por outro lado, e por último, tenho que referir que existem algumas espécies de fungos que são específicas, ou seja, que estabelecem simbiose com as coníferas. São específicas, quer dizer que nós só encontramos suílos, algumas espécies de suílos apenas em coníferas. No caso dos pinheiros mansos, também estão referenciadas por volta de 80 espécies de fungos micorrízicos que formam cogumelos e que eu não vou tornar a falar dos mesmos que falei há bocado no pinheiro manso, muitos são coincidentes. Também podemos encontrar, por exemplo, pisólitos tintórios, que é muito comum em pinhal, ou o nosso amigo lactários deliciosos. E, por exemplo, a Lacária lacata, que é um fungo muito que produz imensas frutificações e que aparece em quase tudo, ou seja, em quase todos os ecossistemas, em quase todas as florestas, e que tem a capacidade de colonizar, principalmente, é um early stage, ou seja, é um fungo que aparece nas primeiras fases de vida da planta. Por exemplo, aparece muito nos viveiros. E já agora, poderia referir uma coisa. Possivelmente, o facto de aparecerem nos viveiros, normalmente aparecem fungos que têm umas frutificações pequenas. Isto porquê? Porque fungos com grandes frutificações, como por exemplo os boletos, seriam muito mais exigentes em fotossintetizados. Depois, quando nós olhamos para florestas em que predomina o sobreiro, estão referenciadas uma imensidão de espécies, ou seja, mais de 500 espécies estão referidas como aparecendo associadas aos sobreiros e 178 dessas espécies são exclusivas do sobreiro, o que torna as ectomicorrídeas importantíssimas para este tipo de ecossistema. Também aparece outra vez a Lacária lacata, como eu disse, que está em todos os tipos de florestas ou de ecossistema. E depois, o grupo das rússulas é imenso, com imensas espécies, algumas até com interesse comestível, mas comestível. Mas, por exemplo, outro grupo com imensas espécies representadas nos sobreiros é, por exemplo, os cortinários e as amanitas. Também há muitas espécies de amanitas e lactários. Portanto, depois há outros grupos como os hidrófilos e também aparecem os suelos muitas vezes. Na verdade, os suelos aparecem muitas vezes, apesar de que isto é porque muitas vezes os sobreiros também estão
florestas mistas com pinheiros. E os tricomas sulfúricos, outro tricoma, há muitos tricomas também, muitas espécies de tricoma. Mas, como interesse, como comestíveis, aparece a amanita cesárea, por exemplo, o cantarelos civários, os craterelos e o boete éreos. O boete éreos, ou outras espécies de boetes, são os tais cogumelos muito exigentes em nutrientes da árvore e que aparecem normalmente associados a árvores adultas. No caso da azinheira, também estão referenciados mais de 150 espécies associadas à azinheira e não vou tornar a falar delas, vou apenas falar de uma das mais emblemáticas da associação com a azinheira, que é a amanita ponderosa, que é um cogumelo de primavera muito conhecido e colhido no Alentejo e que estabelece simbiose, principalmente com as azinheiras, mas também com as próprias estevas que estão no habitat. E também podemos encontrar muitas vezes associado às azinheiras boetos. No caso do eucalipto, existem mais de 100 espécies também referenciadas na Austrália, associadas ao eucalipto. Em Portugal, algumas espécies da nossa, associadas às nossas espécies, foram com o tempo estabelecendo-se e também passaram a estar associadas ao eucalipto, como por caso da amanita muscaria, que é um fungo muito cosmopolita, que aparece em muitos habitats também, assim como a lacária. Os pisólitos também, é o mesmo caso, também são muito comuns e associam-se facilmente com várias espécies. Também conseguimos encontrar tricomas saponáceos e as tais vacárias vacatas, que são muito comuns e que se associam facilmente com todas que aparecem em todos os tipos de florestas. Mas, ultimamente, também temos encontrado a ocorrência de cantarelos civários. Portanto, uma espécie que aqui já começa a ter algum interesse para nós, porque é comestível. E que será, talvez, de começar também a pensarmos nesta associação. Depois, no caso dos castanheiros, nos sordos, são referenciadas mais de 50 espécies associadas aos castanheiros. Claro que há algumas que são quase específicas, como por exemplo os lecinos. Não coloquei aqui, coloquei só a amanita muscaria porque é muito também, porque a foto era bonita, acho que é mais por isso. Mas em termos de comestíveis, o mais importante mesmo que se associa, que aparece associado com o castanheiro, é o boete adulis. Depois, outro fungo muito característico que nós ocorre muitas vezes associado nos nossos sordos é o Paxillus involutus. Apesar de ser tóxico, é um fungo que é característico também nos nossos sordos e castiçais. No caso dos carvalhos, também não coloquei aqui grande. Portanto, existem mais de 90 espécies referenciadas como associadas aos carvalhos. Isto depois depende um bocado. Eu não aprofundei muito aqui a apresentação em termos do que depende de qual é a espécie de carvalhos. Neste caso aqui é o Pirenaica, mas poderia ser outro. Portanto, podemos encontrar os cantarelos, os craterelos, as lacárias e amanitas, mas também encontramos os boetos. Portanto, há uma série de fungos, todos aqueles fungos importantes e comestíveis, os tricomas também, conseguimos encontrar no mesmo monte de fungos importantes nos carvalhos. Como é que nós podemos, então, aumentar, ou melhorar, ou conservar, ou explorar os nossos recursos micológicos? Portanto, a coisa principal a fazer é mudar a forma como nós encaramos a gestão florestal, ou seja, ao pensarmos na gestão florestal, incluirmos sempre o recurso micológico
Portanto, temos noção de que existe um recurso micológico que pode ser explorado. Portanto, eu acho que temos que, é o passo importante a fazer para podermos aumentar a capacidade de produção das nossas florestas em termos de cogumelos. E, portanto, como é que nós fazemos isso? A primeira coisa a fazer numa área florestal é termos noção do que é que temos presente nessa área. Isso, fazendo um diagnóstico e identificando quais são as espécies que aparecem e quais são as mais importantes. Claro que se nós pensarmos em termos de aproveitamento humano, temos algumas que já são tipo os ovos, ou seja, já sabemos. Nós já sabemos que nos pinhais, por exemplo, é possível que encontremos lactários deliciosos, ou os suínos, que no montado, na primavera, encontramos certamente a amanita ponderosa, a ocilarca, que no outono encontramos o boetereus, e que também na primavera podemos encontrar, associada às estevas, as tubras. Nos soros é fácil de percebermos que, portanto, podemos encontrar boletos ou os cantarelos. E em zonas de acumulação de matéria orgânica encontramos outros cogumelos que não são micorrízicos, que só estão aqui porque também são importantes no ecossistema, como por exemplo a pistanuda, que também é um cogumelo comestível, que aparece muitas vezes associado à volta, até no montado, mas que não é um fungo micorrízico, é um fungo decompositor. Ou por exemplo a morquela, que aparece na primavera, ou nas zonas de prados também apanhamos muito os agáricos, portanto os parentes silvestres do champignon de Paris, do cogumelo de Paris, ou as macropiotas muito conhecidas. O que é que nós podemos fazer em termos muito genéricos ou simples? Porque eu não vou entrar em grandes discussões acerca do que é que nós podemos fazer para melhorar a produtividade dos povoamentos. O que é que nós podemos fazer? Quando instalamos um novo povoamento, a primeira coisa que podemos pensar é se existe já inóculo nos locais, ou seja, se há à volta alguma massa florestal que tenha umas espécies idênticas e que seja produtiva. Portanto, se existir, não é preciso estarmos preocupados na instalação de um novo povoamento. Ou, por exemplo, se podemos direcionar quais são os fungos que nós vamos ter no futuro, mudando a espécie florestal que vamos instalar. Ou seja, se nós instalarmos pinhal, temos muito mais probabilidade de ter produção de lactários deliciosos. E se queremos ainda aumentar essa probabilidade, então podemos utilizar até pinheiros que já estão micorrizados no viveiro e instalar esses pinheiros. Também, por exemplo, se quisermos aumentar a produção de amanita cesárea, claro que nós não temos ainda como comprar inóculos, portanto, plantas em viveiro inoculadas com a amanita cesárea, mas se instalarmos carvalhos ou sobreiros, azinheiras, temos muito mais probabilidade no futuro de podermos obter esta espécie. E também, ao termos povoamentos mistos, temos maior diversidade de cogumelos, de espécies de cogumelos que vamos obter. Como, por exemplo, no caso que há bocado referido, os sobreiros, que normalmente são florestas mistas com pinheiro, e que aparecem sempre, há espécies que são dos pinheiros. Quando estamos perante o abate de árvores, o que é que temos que fazer? Temos que evitar abater grandes superfícies de árvores. Isto portanto, temos que pensar em deixar algumas árvores, pelo menos algumas árvores mais velhas, deveriam ser deixadas na periferia da área abatida, que vão servir como refúgio para as micorrízas. Ou conservar apenas faixas, portanto, cortar por faixas,
ou cortar em alturas diferentes, portanto fazer o abate de metade num ano e no ano seguinte fazer metade, o abate da outra metade da plantação. E, portanto, ao mesmo tempo, podemos sempre deixar algum do material de corte para criar zonas favoráveis ao desenvolvimento de cogumelos de competidores. Isto, no caso, de não termos doenças nessa floresta que foi cortada. Também, outra coisa importante que está relacionada com o facto das tais, por exemplo, no caso do medronheiro, que tem formas ectoendomicorrizas com espécies que são importantes também para a floresta. Então, podemos preservar esses medronheiros porque sabemos que eles vão ser uma forma de inóculo, portanto vão funcionar como fonte de inóculo. Portanto, gostaria de referir este artigo do Richard, que apresenta um trabalho interessantíssimo que mostra que a presença de medronheiros aumenta a sobrevivência dos germinantes da azinheira durante os seus primeiros anos de vida, ou seja, durante o primeiro verão. Portanto, isto um pouco porque os fungos ectomicorrízicos associados ao medronheiro também são fungos ectomicorrízicos da azinheira. E durante os primeiros anos, no fundo, a presença destes arbustos vai ter um papel importante, vai servir como fonte de inóculo e como proteção para a própria planta germina. A quantidade de fungos micorrízicos associados ao medronheiro é imensa, apesar de que nós conhecemos muito pouco e temos apenas um pequeno vislumbre do que é a variabilidade de fungos micorrízicos associados ao medronheiro. Durante o inventário do projeto PRODER fizemos algumas observações e ainda temos algum trabalho para fazer, mas é uma variedade imensa. Claro que se queremos preservar zonas para que sejam produtivas de cogumelos, também temos que evitar o sobrepastoreio, ou seja, o pisoteio é muito importante, ou seja, ao compactarmos o solo, vamos impedir que os fungos micorrízicos se desenvolvam, que se instalem, e por isso devemos sempre ter em atenção que não deveríamos manter a carga do gado estática no local durante muito tempo. E também é preciso terem atenção que o micélio que liga, o micélio do fungo associado às árvores, estende-se não só mesmo perto das raízes, mas numa área que circunda normalmente toda a copa, ou seja, na área da copa da árvore, por baixo está tudo colonizado com fungos ectomicorrízicos. E, portanto, ao fazermos gradagens, seja para controlar a vegetação, ou seja para fazer plantações, deveríamos ter sempre em consideração que nunca devemos atingir a copa das árvores, pelo menos, e até deveríamos deixar mais do que o círculo à volta da copa das árvores, pelo menos mais 1 metro ou 2, para proteger a árvore e para, ao mesmo tempo, manter o inóculo do fungo no solo. E também temos que ter em consideração que as árvores são a fonte de nutrientes do fungo e, portanto, ao fazermos podas, temos que ter em consideração que quanto mais, se fizermos podas muito excessivas, vamos roubar a energia disponível que as plantas poderão fornecer aos fungos associados.
E, portanto, se nós estamos a pensar ter, se nós pensarmos, por exemplo, que queremos ter boletos, então, como são exigentes em nutrientes, convém que as podas sejam moderadas, mesmo bastante moderadas. Também, e como já tinha dito há bocado, há sempre a possibilidade de pensarmos em alguns fungos que não são micorrízicos, mas que são decompositores e que também têm valor para o valor comercial, e produzirmos a partir dos próprios resíduos florestais. Claro que isto só é possível quando não há problemas fitossanitários no local. E também, como já referi, promover sempre, antes de pensarmos em fazer uma instalação, uma plantação, pensar se não podemos recorrer à regeneração natural. Isto porque a própria regeneração natural tem uma grande vantagem em termos de associação logo com os fungos que já estão no local, fungos micorrízicos adequados. De qualquer modo, quando não temos mesmo hipótese de manter a nossa floresta ou de guardar portanto, a fonte de inóculo natural, podemos sempre pensar em recorrer a inóculos comerciais. A inoculação artificial, em grande escala, é principalmente realizada para as plantas agrícolas que já é possível adquirir vários inoculantes comerciais com esporos e vesículas e também fragmentos das próprias raízes com o fungo. As espécies que são normalmente vendidas são glomos ou também a gigaspora. Muitas vezes estes inóculos comerciais têm também, estes inóculos de endomicorrízas têm também misturados alguns fungos ectomicorrízicos. Então, são também misturados alguns esporos inicial de pisolitos, rhizopogon, scleroderma, que são fungos que são pioneiros, portanto, que aparecem muitas vezes ainda nos próprios viveiros, que estabelecem simbiose com os viveiros, e que são muito usados, e como têm uma grande produção de esporos, portanto, os cogumelos em si são quase só, transformam-se todos em esporos, têm uma facilidade de se usar como inóculos artificiais. No entanto, estas espécies têm pouco interesse em termos de comestibilidade, são usados para melhorar a nutrição das plantas. E quando nós pensamos em termos de produção de cogumelos comestíveis, ou com interesse comercial, então é mais adequado recorrermos à aquisição de plantas micorrizadas em viveiro. Portanto, poderemos adquirir plantas micorrizadas em viveiro com lactários deliciosos, por exemplo, ou com lactários sanguíferos, ou com tuber monosporo e também agora, recentemente, com tuber bóstico, por exemplo. Durante a inoculação, portanto, há outra forma ainda de adquirir inóculos, é através da aplicação direta em plantas adultas com esporos de boletes éreos ou de boletes edúleos, ou às vezes uma mistura de várias espécies de boletes. Este tipo de prática não é muito fácil de acompanhar o sucesso, ou seja, é muitas vezes difícil de provar ou demonstrar que o facto de terem sido aplicados esses esporos nas plantas adultas foi o que causou o aparecimento de boletos nesse local, isto porque a maior parte das florestas, quando já está no estado adulto, mais cedo ou mais tarde vai ter produção de boletos. E por isso, de qualquer modo, há algumas indicações de que a aplicação de esporos poderá aumentar as áreas produtivas ou produtoras de boletos. E, portanto, cheguei ao fim
da minha apresentação. Portanto, agora podemos começar a falar, a fazer uma discussão. Obrigada.